Olá, jovens humanos. Já vi que vocês adoram brincar com o desconhecido. Mas quando o desconhecido resolve brincar de volta, hein? Aí vocês vêm correndo contar pra mim, né? Hoje trago histórias que fariam até a minha sétima vida se arrepiar. Vamos começar então? História 1. A Mulher do Convés. Esta é uma história verdadeira, embora eu ainda não consiga acreditar que isso aconteceu comigo. Foi na época que servi em navios na qualidade de cadete. O nome do navio era MV Sparrowby. Toda a tripulação era indiana. Ainda me lembro que em março de 2006 estávamos de passagem pelo Atlântico Norte, em direção a Trieste, na Itália. Carregávamos trigo. Naquela passagem era necessária a manutenção das tampas das escotilhas. As tampas das escotilhas são aberturas de porões, onde transportamos a carga. Igual a tampa de uma caixa, sabe? O tempo estava muito bom, então as escotilhas estavam parcialmente abertas, pois estávamos pintando elas. E como não conseguimos acabar todo o trabalho naquele dia, as tampas foram mantidas abertas para que a tinta pudesse secar por baixo da tampa. Por volta das 10h30 da noite, o comandante ligou para minha cabine e me pediu para fechar a escotilha. Troquei os sapatos, peguei uma lanterna e informei a ponte, de onde é feito o controle do navio, que eu ia para o convés. Depois de chegar lá, liguei o equipamento, bombeei e iniciei a operação de fechamento. Fechei uma tampa e fui em frente para fechar a outra, mas de repente minha lanterna estragou. Ao invés de voltar, informei a ponte pelo walkie-talkie para acender as luzes dianteiras. O oficial que estava de guarda me informou que levaria de 2 a 3 minutos para que isso acontecesse. Enquanto isso, acendi um cigarro e fiquei aguardando, tragando lentamente meu cigarro, quando de repente ouvi um barulho. Pensei que havia algum defeito na tampa da escotilha e já fiquei em alerta. Mas quando olhei em direção à escotilha, fiquei completamente paralisado. Havia uma mulher parada, com uma roupa clara. Ela tinha cabelos curtos e seu rosto não era tão visível. Eu não conseguia entender como eu conseguia vê-la em um ambiente tão escuro, mas ainda assim eu a vi perfeitamente. Não consegui fazer um único movimento. Tive vontade de gritar, mas só uma voz fina saiu da minha boca. Parecia até um filme de comédia. Então ela começou a se mover em minha direção. Eu quis correr, mas o meu pé ficou como se estivesse pregado ao convés. Ela estava se movendo lentamente. Aquela visão ficou nítida para mim por minutos. Enquanto ela percorria todo o trajeto em minha direção, era cerca de 15 metros que nos separava. E acho que esse foi o tempo que passou mais devagar na minha vida. Então, ela chegou. Ficou tão próxima que eu mal podia acreditar. Acho que seu rosto ficou apenas uns 12 centímetros de distância do meu. E agora eu a via perfeitamente. Seu rosto havia ficado tão nítido quanto o resto do corpo. Ela era uma mulher muito bonita. Tinha cerca de 35 anos e parecia ser latina. Apesar da sua beleza, ela era amarela pálida. O mais estranho eram os olhos dela, que carregavam a tristeza do mundo inteiro. Tive a convicção que aquela mulher, de alguma forma clandestina, havia entrado no navio. E então, as luzes do convés se acenderam. Olhei em direção aos holofotes, e foi questão de segundos. Olhei para as luzes e voltei meu olhar para a mulher. No entanto, ela havia sumido. Um arrepio percorreu minha espinha, e então desmaiei. Comecei a ouvir uma voz distante, falando: Fulano, Fulano, você tá bem? Quando dei por mim, o oficial-chefe estava curvado sobre mim, já dentro do meu dormitório, tentando me acordar. O capitão era um cara legal. Ele não perguntou nada para mim. Apenas disse a todos que saíssem do quarto para que eu pudesse descansar. Ele instruiu um marinheiro de plantão a cuidar de mim em intervalos de 2 a 3 horas. No dia seguinte, contei tudo inocentemente ao comandante. Ele me disse para não levar essas coisas a sério, pois acontece devido à grande carga de trabalho nos navios. Também me garantiu que não havia mulher alguma no navio. Eu nunca esqueci daquela noite. Contei os segundos para pisar em terra firme e nunca mais servi em nenhum navio. História 2. Coral da Madrugada. Esses eventos ocorreram em uma igreja e arredores, em minha cidade natal. Quando eu tinha aproximadamente 12 anos, 2 amigos e eu decidimos ficar acordados a noite toda andando de skate.
No caminho de volta para casa, estávamos passando por essa igreja. Um dos meus amigos disse que a igreja era mal assombrada. Ele disse que havia uma conexão sobrenatural com a igreja e as luzes da rua que ladeavam a propriedade da igreja, bem como as luzes da cruz anexada à igreja. Então ele começou a dizer um monte de bobagens que não vou repetir aqui, mas garanto que não era um palavreado muito adequado, principalmente para se referir a uma igreja. Ele estava falando cada vez mais alto, como se quisesse ofender a igreja, ou algo que estava nela. Achei absurdamente estúpido, mas fui tirado rapidamente da minha indignação, quando a luz do poste que estava bem acima das nossas cabeças abruptamente se apagou. Claro, saímos correndo. Testemunhei isso mais algumas vezes nos anos seguintes. Às vezes, uma das luzes da cruz se apagava. Isso sempre acontecia quando certas coisas eram ditas em frente à igreja. Mas com o passar do tempo, esqueci desses eventos. Quando eu tinha aproximadamente 17 anos, começamos a jogar basquete perto dessa igreja. A quadra ficava no estacionamento da igreja. Alguns de nós jogavam basquete até altas horas da noite. Numa dessas noites, já eram umas 2 da madrugada e ainda estávamos lá. Foi quando comecei a ouvir uma música tocando. Ouvi a música por vários minutos. Finalmente perguntei aos outros de onde vinha aquela música. Todos nós ouvimos, mas ninguém parecia se importar. Apenas eu fiquei incomodado de estar ouvindo aquela música às 2 da madrugada. Decidi entrar na minha caminhonete e dar uma volta pelas casas próximas e tentar descobrir. Não consegui encontrar a origem da música, porém, quando voltei, ainda podia ouvi-la. A essa altura, um dos meus amigos também tinha ficado curioso. Ele teve o mesmo ímpeto que eu e caminhou pelo parquinho perto da igreja enquanto eu estava fora, tentando descobrir de onde vinha aquilo. Ele disse que era o coral da igreja. Inclusive, uma das pessoas que cantava no coral era sua namorada. Caminhamos juntos até as portas da igreja. A essa altura, a música estranha já tocava continuamente por mais de 1 hora. Com certeza, ouvi o que parecia ser um coro de igreja. Pude até sentir uma leve vibração de vários pés batendo no velho piso de madeira da igreja, enquanto estava na varanda externa. Ouvimos por mais alguns minutos e depois voltamos aos nossos jogos. Quando fomos embora, mais ou menos 1 hora depois de meu amigo e eu irmos à igreja, a música ainda tocava continuamente. Dias depois, quando voltamos lá, meu amigo me contou que foi perguntar à sua namorada por que o coral estava ensaiando de madrugada. Ele disse que ela riu na cara dele e disse que eles jamais foram à igreja naquele horário e que a igreja ficava completamente sozinha de madrugada, que provavelmente ele havia se confundido, pois definitivamente não havia sido o coral da igreja. Claro, investigamos com a igreja. Juro que ficamos tão curiosos que fomos à igreja só para perguntar. Alguém trabalha lá dentro? Tinha um gravador ou CD player lá? Todas as possibilidades do que poderia ser, perguntávamos. E as respostas eram sempre não. Nunca mais ouvimos o tal coral. Alguns meses depois, nos formamos. Então começamos a jogar cada vez menos, até que paramos de vez. Nunca descobri o que foi aquilo, mas sei que aquela igreja tem algo diferente das outras. Só não sei o que é. História 3. Morreu no meu quarto. Eu acabei de me mudar para minha nova casa e logo minha mãe começou a falar sobre o fantasma de uma mulher que havia na casa. Não acreditei nela inicialmente, mas uma noite estava com dificuldade de dormir, então levantei e fui ao banheiro. Era uma noite quente de primavera, então não havia sensação de frio no ar. Voltei para o meu quarto e ele estava muito frio, em uma parte específica, lá perto do armário. Eu simplesmente ignorei. Um tempo depois, eu também a vi. E ela estava parada ao lado do armário, bem onde frequentemente ficava muito frio. Fiquei com medo e corri para o quarto da minha mãe. Outro dia, eu e os meus amigos fizemos uma barraquinha em frente à minha casa. Estávamos vendendo chá. Numa certa altura, minha irmã entrou em casa para buscar mais chá. Decidimos tentar assustá-la, jogando água na janela com a mangueira. Então percebi que ela já havia voltado para fora. Assustada, deixei cair a mangueira e olhei novamente para a janela para ver quem é que estava lá. De repente, vi uma senhora idosa balançando o dedo para mim, como quem dizia não, me reprovando. Mais tarde, descobrimos que uma senhora havia morrido na casa. Ela morreu em minha casa enquanto dormia.
já com a idade avançada. Na mesma noite que descobri desse ocorrido, eu ouvi um sussurro em meu ouvido: saia! Desconfiei naquele momento, sabe? Mas depois eu verifiquei e realmente ela havia morrido no meu quarto. História 4. Mulher de branco. Essa é uma experiência que tenho dificuldades em processar. Essa história aconteceu há cerca de 10 anos, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Naquele dia, eu estava no quintal de casa, pulando em um pula-pula, como eu sempre fazia. De lá, eu conseguia ver a janela do meu quarto no andar de cima e também a do banheiro ao lado. Enquanto pulava, percebi algo estranho. Havia uma mulher de vestido branco me acenando pela janela do banheiro. Na hora, achei que fosse minha mãe. Parei de pular e corri para dentro, mas assim que entrei, percebi que ela não estava ali. Mais tarde, quando a minha mãe voltou das tarefas que tinha ido fazer na rua, contei a ela o que tinha visto. Para minha surpresa, ela não duvidou. Na verdade, ela ficou pálida. Disse que também tinha visto essa mulher 2 vezes quando era mais nova. E o mais assustador, minha avó, a mãe dela, também tinha crescido naquela casa e também via a mesma mulher. Até hoje isso me incomoda, principalmente porque agora eu durmo no quarto que tem aquele mesmo banheiro e toda noite, da minha cama, eu ainda consigo ver aquela janela. História 5. Quarto 160. Minha história aconteceu em Porto Rico, em 2003. Eu tinha acabado de terminar a escola de enfermagem e tinha acabado de começar meu primeiro emprego como enfermeira em uma unidade ortopédica de um hospital privado muito sofisticado. Eu estava com a minha orientadora. Ela me disse para pegar a relação de seus pacientes, que nós chamávamos de PT, e ir verificar cada um sozinho. Fiquei muito animado em ter a confiança dela de fazer isso sozinho e prontamente comecei a verificá-los pelo número do quarto, por exemplo, 154, depois o 155 e assim por diante. Quando cheguei no quarto 160, a porta estava aberta e as luzes estavam todas acesas. Olhei para dentro do quarto e vi um homem deitado na cama, com um cobertor. Então olhei a relação de pacientes. Aquele quarto deveria estar vazio. Neste ponto, eu olhei para o número do quarto para verificar se eu não estava no quarto errado. Mas não, claramente era o quarto 160. Depois de verificar isso, eu olhei para dentro de novo e vi o mesmo cara, exatamente da mesma maneira. Até havia o reflexo dele na janela. Então, o primeiro pensamento que me veio à mente foi: a enfermeira do outro turno esqueceu de nos contar sobre esse cara. Depois disso, terminei toda a ronda e fui até a minha orientadora. Falei para ela: temos um PT na sala 160 e não está na nossa designação. Depois que eu disse isso, os olhos da enfermeira se arregalaram. Ela então checou o censo e me perguntou: você tem certeza? Eu confirmei e ela agarrou o braço de outra enfermeira e disse: ô fulana, viu um PT no quarto 160? Eu tenho certeza que não temos ninguém lá. A outra enfermeira pareceu tão surpresa quanto ela, mas depois de alguns minutos, elas decidiram ir lá dar uma olhada. Antes disso, me perguntaram como era o homem que estava no quarto. E eu contei para elas o que eu vi. Um homem mais velho, branco, na casa dos 50 anos, meio careca, com alguns cabelos brancos. Ele estava coberto com um cobertor bem grosso e parecia estar dormindo. As duas saíram assim que eu descrevi o homem, foram verificar o quarto prontamente e logo voltaram perguntando: tem certeza que era no quarto 160? E eu disse que sim. A essa altura eu já estava bastante chateado com todas as perguntas sobre o número do quarto, pois me fizeram essa pergunta incontáveis vezes. Foi então que a minha orientadora me disse que 1 semana antes um paciente tirou a própria vida naquele quarto e que esse paciente era um homem branco, na casa dos 50 anos, meio careca, apenas com alguns cabelos brancos. Fiquei chocado e pensei que eles estavam brincando, mas infelizmente não era o caso. Ela então chamou a segurança e pediu que verificassem o quarto. Eles foram, não viram nada, então eles decidiram fechar o quarto. Não chegamos nem perto daquele quarto pelo resto do turno. História 6. O zelador. Sou zelador e o que eu vou contar aconteceu em outubro de 2005, na escola que eu trabalhava na época. Eu ia começar uma atividade extra, depois do meu turno, ia pintar o set da sala de teatro,
e já estava no set há mais ou menos 1 hora. E então eu senti um frio. A sala ficou gelada. Achei que havia algumas janelas abertas e fui fechá-las, mas não havia nada aberto. Então voltei ao trabalho e comecei a pintar novamente. Assim que peguei meu pincel, ouvi um barulho muito alto vindo do porão. Levei um baita susto, mas mesmo assim fui investigar. Pelo canto do olho, vi algo correndo pela sala de artes. Então fui até a sala. Achei que poderia ser algum invasor, porém não havia ninguém lá. Quando saí da sala e me virei de costas para o corredor para trancar a porta, senti alguém me empurrando. A primeira coisa que pensei é que alguns alunos haviam entrado lá e, por algum motivo, quando me viram, decidiram me pregar uma peça. Mas não havia ninguém no corredor e eu me virei bem rápido após o empurrão. Se fosse algum aluno, eu teria visto correndo no corredor. Fui arrancado dos meus pensamentos quando ouvi alguém subindo as escadas correndo, gritando e rindo. Fui verificar, mas a porta que dava acesso para as salas de aula e escadas estava trancada. Não tinha como alguém ter entrado lá. Então decidi voltar para o set e continuar a pintura. Foi aí que ouvi um barulho assustador. Foi como o grito de um animal morrendo. Corri até as portas e espiei lá fora. Essa porta era bem grande e tinha tipo uma parte de vidro, como se fosse uma janela, que dava para ver todo o corredor. Enquanto eu olhava para o corredor, me deu uma sensação muito estranha, um medo súbito. Me afastei do vidro um pouco, e então percebi que havia algo no reflexo do vidro. Vi que atrás de mim tinha um homem de meia idade, e ele tinha uma aparência muito suja, e me parecia muito nervoso. Fiquei congelado, mas quando percebi, ele começou a andar em minha direção. Abri a porta e saí correndo. Deixei tudo como estava, as tintas, os pincéis, o set aberto. Enquanto eu corria, eu olhei para trás, pois acreditei que aquele homem ia me seguir. Mas ele não veio. Simplesmente não o vi mais. No outro dia, conversei com o diretor sobre o ocorrido. Não queria mais ficar naquele lugar. O diretor me contou que provavelmente eu tinha visto o fantasma do antigo zelador. Ele disse que esse zelador costumava ser um homem muito nervoso, impaciente e amargo. Disse que ele morreu na escola de ataque cardíaco. Nunca acabei aquela pintura. Não fiquei naquela escola mais que 1 semana depois disso. Afinal de contas, posso até ter visto o tal zelador. Mas e as risadas? As batidas? Não era só isso que tinha naquele lugar. Tenho certeza que há muito mais que o fantasma de um zelador mal-humorado lá. História 7. Fantasma que salta. Sempre há histórias que acontecem nos quartéis do serviço militar, mas essa é minha história e eu lembro muito bem dela. Durante uma patrulha noturna de rotina ao redor do meu acampamento, meu amigo e eu vimos algum movimento à distância, o que foi estranho, considerando que era muito tarde. Contra o nosso melhor julgamento, ficamos e esperamos para ver se conseguíamos ver melhor o que poderia ser. Na medida que se aproximava, notamos que a figura não andava, e sim saltava. E quando passou por um poste de luz, percebemos que era um pocong, um fantasma que dizem ser uma alma de uma pessoa morta, presa em uma mortalha branca, usada em rituais funerários. Não conseguíamos desviar o olhar e observamos enquanto ele saltava das ruas para a floresta. Nós nos entreolhamos e rapidamente voltamos para o nosso escritório sem dizer nada. E é claro que eu fiquei acordado aquela noite inteira. Não contei nada para os meus colegas. A gente sabia que eles não iam acreditar. Mas nunca mais foi a mesma coisa as nossas rondas noturnas. E essas, jovens humanos, foram as nossas histórias de hoje. Se você ainda está aqui, parabéns, você é realmente corajoso. Comenta aqui se já teve um encontro estranho com o outro lado. E se quiser me contar detalhes, o e-mail está lá na descrição. Deixa o like, compartilha com quem merece um arrepio. E por favor, se inscreve nesse canal, porque se não se inscrever, é um sussurro para eu colocar alguém atrás da sua porta essa noite, só para ver se você realmente vai dormir tranquilo. E por hoje é só. Tenham bons pesadelos, meus bebês.